Eu inicio a minha fala cumprimentando todas as autoridades aqui presentes, os vereadores, servidores desta casa e toda a população que está nos acompanhando aqui neste plenário e também de suas casas. Eu vou deixar a minha defesa hoje em relação ao Conselho de Ética para o meu advogado, Dr. Alexandre Gregório. Só vou expressar uma fala, a minha indignação por ter consciência de que não fiz nada de errado, que eu fui fazer uma fiscalização em virtude de uma denúncia, não faltei com respeito com ninguém. Quando solicitado, fui à prefeitura pedir autorização. E quando subi a esta tribuna, eu pensei que estava, né? Protegida pelo artigo 29, inciso 8 da Constituição Federal, que diz sobre a inviolabilidade do parlamentar por opiniões, palavras e votos na jurisdição do seu município. Quando eu assumi o meu mandato de vereadora, eu pensei que eu iria trabalhar pelo povo. Mas hoje eu vejo e tenho a consciência, a triste percepção de que não é bem assim. Porque eu me vejo sempre às voltas com advogados, à procura de leis e argumentos para me defender dos ataques. Confecção de memorandos, que eu protocolo constantemente na secretaria desta Casa de Leis, para que eu tenha respostas que deveriam ser dadas verbalmente, mas eu não consigo. Respostas que eu poderia ter em reuniões com o presidente desta casa, mas eu não consigo. Em várias situações, já me vi em circunstâncias que eu jamais pensei que iria viver. Não por aqueles que fazem as leis dentro desta casa e que dizem que as mulheres devem ser protegidas, que temos que ter leis para defender as mulheres. Parlamentares que acham que vereadora tem que se dividir entre parlamentar e mulher. Ela não é uma só. Não é a esquerda que costuma dividir? Eu vou iniciar falando que hoje nós vamos ter uma votação muito importante. Há tempos atrás, eu consegui aprovar aqui neste plenário uma lei que endurecia a fiscalização dos transportes escolar por terceirizados. E, na ocasião, eu fiz um vídeo expondo para a população a situação crítica em que se encontravam alguns veículos que colocavam a segurança de nossas crianças em risco. A integridade física delas estava em risco. E, pela gravidade da situação que eu expus, a minha lei foi aprovada por unanimidade por todos esses vereadores desta casa. A lei alterou uma lei que já havia sobre transporte. Ela consiste somente em 4 artigos, dos quais 2 deles foram alterados. Ou melhor, 2 deles foram vetados pelo prefeito do nosso município. Um dos artigos diz sobre a responsabilização, que falava
que, em caso de irregularidades constatadas, o dono da empresa iria responder. O município iria responder. E esse artigo foi vetado pelo prefeito, artigo 24. O artigo 10 dizia que todas as fiscalizações dos veículos que transportassem as nossas crianças deveriam ser fiscalizados. Ficaria proibida que fosse uma fiscalização por amostragem. O prefeito também vetou este artigo. Então, eu peço aos vereadores que, na hora da votação, o artigo 24 fala sobre a fiscalização por amostragem. No artigo 24 ele foi vetado e fala sobre a responsabilidade do dono da empresa e também do poder público. E o artigo 10 o artigo 10 é da responsabilização e o artigo 24 da fiscalização por amostragem. Nós estamos tratando, senhores, de crianças. E tudo de mais sagrado para um pai e uma mãe que confia o filho ou a filha para um motorista que pega na porta de sua casa e que tem a responsabilidade de trazer de volta nossos filhos sãos e salvos. E algumas semanas atrás vocês viram o estado desses veículos. Eu oro para que nossas crianças permaneçam sob a proteção de Deus. E que, se algo acontecer, podem ter certeza que os responsáveis serão responsabilizados. Especialmente aqueles que tinham a obrigação de fazer tudo para melhorar e garantir a devida segurança no transporte público, escolar. Então, a pergunta que eu faço aos vereadores aqui presentes, que daqui a pouco vão votar. Vossas excelências, irão votar junto com o prefeito, mantendo esse veto e acabando com essa lei do transporte, tirando o que iria dar segurança às nossas crianças? Ou votarão com o povo, defendendo a segurança no transporte escolar e a integridade física de nossas crianças? Esse final de semana teve no blog uma reportagem que eu preciso dizer, fiquei indignada. O prefeito lamentou as informações distorcidas e desta vereadora que liderou manifestações contrárias ao projeto. Senhor prefeito, eu só manifestei a minha opinião desde o início. E só pedi que a população fosse ouvida, tamanha a relevância do que estão querendo construir em nossa cidade, tamanha a polêmica do assunto em questão. Foi falado também de recursos conquistados por vereadores, e eu preciso falar, eu conquistei um recurso de 4 milhões, e que deveria estar vindo para a nossa cidade. Mas foi dito aqui que não teve tempo para a elaboração de projetos. Por falta de projetos, eu não consegui a liberação de 4 milhões. E por tudo que está acontecendo em relação ao Conselho de Ética, que foi movido em virtude de denúncia do prefeito deste município, eu percebi que as portas daquela casa ficaram fechadas para mim. E para não prejudicar a comunidade da linha de São Cristóvão, que está sofrendo com aquela estrada, eu me retirei. Eu disse ao deputado Hussein Bakri que eu abria mão de ser a pessoa que trazia aquele recurso. E pedi que ele transferisse para os vereadores que são da base. E só para comprovar o que eu estou falando. Indicação número 20, pedindo que fosse feito o projeto. No dia 4 de fevereiro, fui ao secretário de Planejamento pedindo um pré-projeto, porque esse não saía.
Ele me deu os valores e, na ocasião, me pediu qual a secretaria. E eu falei verbalmente que era a SEAB. No dia 4 de julho, pedi a destinação de verbas. Aqui está o ofício de 2 milhões, porque os outros 2 milhões ficou acertado para o início do ano. No dia 14 de junho, eu fiz novamente um pedido, solicitando o recape asfáltico sobre as pedras da linha São Cristóvão. No dia 23 de junho, eu falei que como não havia tido o projeto e por isso a verba não vinha, eu pedi o porquê o projeto não foi feito. No dia 10 de julho, recebi o requerimento da prefeitura falando que eu não havia dito qual a secretaria. Isso não procede. E também foi dito aqui que a estrada tem menos de 5 anos. Então, eu falo para vocês 2 coisas. Primeiro, os moradores de lá disseram que tem 5 anos ou mais. E mesmo que não tivesse, fiz uma pesquisa, e na pesquisa está falando o quê? Que em estrada de extrema importância, grande poder econômico, que liga uma cidade a outra, como essa que liga Marechal a Toledo, e que tem uma grande quantidade de famílias com grande poder econômico, o poder público, o Estado pode fazer, sim, o recape asfáltico quando a estrada está com péssima trafegabilidade. E é o que está acontecendo naquela estrada. Por isso me dediquei tanto para conseguir esse recape asfáltico. Mas dado tudo que tem acontecido, e até conversas que eu ouvi que a vereadora não poderia participar nas reuniões, então eu abri mão, porque eu não quero prejudicar a comunidade. Eu vim aqui para trabalhar para a população. E é o que eu queria que acontecesse, que deixassem esta vereadora trabalhar. Porque não param com picuinhas. Se aqui é o local que a vereadora pode expor as fiscalizações, o que constatou de errado. Por que estão fazendo isso com esta vereadora? Para terminar, eu fecho com Efésios 6:11. Pois o nosso combate não é contra sangue nem contra carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Estou fazendo de tudo para representar a população rondonense. Eu só peço que deixem eu trabalhar. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada.